Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nosso estudo bíblico, estamos estudando Efésios. Eu vou pedir para a irmã Elzinha fazer uma oração para a gente iniciar o estudo de hoje. Elzinha? Bom dia, paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a esse estudo bíblico. Estamos estudando Efésios, estamos já quase terminando, né, Marcelino? Está sendo uma bênção aprender a palavra do Senhor. E eu quero orar ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos entender verdadeiramente a Sua palavra. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, reunidos, ó Pai, para ler e aprender sobre a Tua palavra. Estamos estudando, ó Pai, o Teu livro de Efésios. Que o Senhor possa, Senhor, no nome do Senhor Jesus, nos capacitar, nos dar discernimento. O Espírito Santo de Deus seja conosco, para que verdadeiramente possamos aprender e a colocar em prática a Tua palavra, hoje e todo sempre, porque o Senhor nos deixou, Senhor, esse manual maravilhoso que é a Bíblia, que é a Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, aproveitar, entender e aprender mais sobre ela. Obrigada, Senhor, seja conosco. Eu oro, te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Elzinha. Amém. Então, pessoal, também lembrando, a gente tem uma dinâmica bacana até, quando a gente está aqui fazendo as leituras, os comentários, algumas pessoas levantam a mão para fazer alguma pergunta, alguma colocação, e isso é muito importante, essa participação, porque quando as pessoas também participam, falam, nos dá a chance de entender, né, de saber como que está sendo o entendimento, ver se tem dúvida ou não, e muitas vezes colocar de outra forma o entendimento melhora. Então é muito bom essa interação entre os irmãos está sendo bastante boa. Então, quem quiser pode ficar à vontade, tá? Para fazer comentário ou para fazer pergunta. Então, vamos lá. A gente está aqui estudando o Efésios, né? Aqui na nossa estante bíblica aqui, ela é a quinta carta de Paulo, né? A quinta aqui na sequência da Bíblia, né? Mas a ordem cronológica de que foram criadas as cartas não é essa, a gente já viu, né? Que está em ordem simplesmente de tamanho mesmo. Nós estamos na fase de leitura, a gente já fez bastante introdução, mas sempre eu lembro alguma coisa importante da introdução, porque o capítulo que a gente vai ler e entender requer algum embasamento, né? Aqui só reforçando, né? Aqui é a região, né, onde Paulo fez aqui as viagens missionárias dele, né? As 3 viagens. Lembrando que depois da terceira viagem, quando ele foi preso em Jerusalém, ele foi enviado lá para Roma. E foi lá nessa primeira vez que ele foi preso que ele escreveu essa carta aos Efésios. Ele estava preso em Roma pela primeira vez, né? Foi na segunda vez da prisão dele que ele foi morto. Mas aqui a gente está falando da primeira prisão. Bom, e aí a gente está na fase da leitura, né? E aí, relembrando, essa carta ela tem 6 capítulos, nós estamos no 5º, né? Os 3 primeiros capítulos, vamos chamar assim, que é uma primeira parte, né? Paulo, ele sempre tem bem estruturadinho as cartas dele, a gente tem visto isso, né? Tem bastante teologia aqui na primeira parte, e na segunda parte tem bastante prática, né? Tem ensinamentos práticos para a gente, para o dia a dia. Então, a gente entende primeiro o conceito, depois a gente entende como é que a gente vive, como é que a gente pratica a palavra. A gente aprende e pratica. Então, é uma estrutura bastante interessante. E aqui nos 3 primeiros capítulos, né, que são esses bloquinhos aqui que eu costumo colocar, né? A maioria das Bíblias, ela vem, né? Com alguns bloquinhos, ela vem escrito, né? Tipo assim, um título, né? Não faz parte da Bíblia, mas ela ajuda a gente a entender um pouco esses blocos, né? Lá no capítulo 1, Paulo sempre
começa fazendo uma saudação, né? Ele se identifica, ele fala para quem que ele está escrevendo. E aqui eu queria chamar a atenção assim, para quem que ele está escrevendo, né? Ele está escrevendo para os cristãos, né? Para os convertidos, né? A gente leu, a gente viu lá quando a gente estava falando sobre o contexto, né? Que lá em Éfeso teve um avivamento bastante importante, né? A gente teve lá uma conversão bastante grande de pessoas, né? A gente viu pessoas se convertendo, e não só se convertendo, mas testemunhando, né, para as outras pessoas. Então, foi um tempo de avivamento bom lá em Éfeso, né? E Paulo está escrevendo para essas pessoas, né? E que, além disso, né, quando ele se refere às pessoas, ele não está escrevendo porque tinha um problema. Muitas vezes ele tem alguns problemas em algumas igrejas que ele criou e ele escreve uma carta para corrigir os problemas, para dizer o que é certo, o que é errado, enfim. E aqui ele já está falando para os irmãos, logo no começo, ele fala, os irmãos que já têm fé e já têm amor, né? O amor entre os irmãos. Então, eles acreditaram em Jesus e eles têm o amor uns para com os outros. Então, ele já está falando, e para vocês, né, que já têm fé, que já acreditam, que acabou de se batizar, vamos chamar assim. Ele escreve para eles, e o que ele escreve? Ele ensina, e a partir daí, né? A partir daí, ó, acabei de ser, de me converter, sou um cristão, né? Tenho amor no coração, e a partir daí, como vai ser uma vida, né? Então, Paulo vem trazer, numa primeira parte, uma teologia, vem trazer ensinamento, e depois uma vida prática. E agora, né? Que nem quando eu me converti também, quando aceitei Jesus, fiz meu batismo, falei, bom, e agora? Agora eu preciso aprender, né? Aprender a palavra, preciso entender e preciso ter uma vida, praticar de acordo com o que Jesus espera da gente, né? E essa carta é uma carta muito bacana para isso, né? Então, quando a gente for recomendar uma leitura para alguém recém-batizado, essa carta aos Efésios é um bom começo. Mas vamos lá. Então, lá no primeiro capítulo, quando Paulo começa, ele já fala no primeiro capítulo, ele já constrói um parágrafo imenso, o maior da Bíblia, onde ele já fala de Deus, como ele escolheu-nos, como ele nos criou para ser a imagem e sua semelhança, e fala também de Jesus, como ele foi o nosso Salvador, ele, ele nos adotou como filho, Deus nos adotou como filho, e enviou Jesus para nos redimir, e enviou o Espírito Santo para selar, para nos dar essa garantia da salvação e de uma vida espiritual com Deus. E aí, no final do primeiro capítulo, ele ora. Ele ora e pediu o quê, né? Que Paulo pediu nessa primeira oração? Ele pediu que a gente tivesse o quê? Sabedoria. Sabedoria para quê? Para a gente entender o projeto de Deus. E aí, no capítulo 2, ele fala do projeto. Desde o pecado, lá atrás, que nós éramos mortos pelo nosso pecado, e até a salvação, quando a vinda de Jesus. Ele conta desse projeto no capítulo 2, e depois ele fala que a partir daqui tem uma nova aliança. Agora não existe mais aquela separação entre judeus e gentios, que Jesus é para todos, salvação é para todos, e não tem mais aquela separação que tinha antes. Não tem mais aqueles rituais que precisavam antes. Antigamente você pecava e sacrificava um animal, e através desse sacrifício você era perdoado. Não tem mais isso. O sacrifício agora, pelos nossos pecados, definitivo foi feito por Jesus. Então, Paulo ensina que não tem mais uma série de coisas. Naquele tempo, Deus separou um povo para se manifestar, para nos ensinar. Então, existia aquela separação, um povo separado de Deus, até a chegada de Cristo, onde veio essa nova aliança, onde agora a salvação é para todos.
Paulo explica isso. E aí, no capítulo 3, ele, além de explicar isso, ele também fala que ele também teve o ministério dele, a vocação dele, o chamado dele, era para levar o evangelho para todos, inclusive para os gentios. Por quê? Porque eles estavam incluídos no projeto de Deus, todos, sem exceção. Então, Paulo trabalhou muito nessa união entre judeus e gentios, né, informando, dizendo que não existia mais essa distinção. E, óbvio, ele teve bastante trabalho. E aí, no final, ele ora novamente. Essa outra oração foi para quê? Aquela primeira oração foi para a gente ter o quê? Sabedoria, para entender o projeto. Falou do projeto. E agora ele ora de novo para que Deus derrame sobre o quê? Nós? O seu poder. Por quê? Porque agora nós, estando em Jesus, estando com o Espírito Santo, nós vamos ter poder. Poder vindo de Deus, não nosso, né? O poder de Deus se manifesta através da gente. Então, quando ele termina aqui essa primeira fase, é importante a gente entender que essa maravilha que vem, que a gente recebe de Deus, é tão grande que ele vai nos usar. Deus vai nos usar com poder. Então, é muito mais do que a gente pensa. Aí a gente vai entrar na segunda parte da carta, que é o capítulo 4, que a gente já viu, e a gente já está no 5, onde agora a gente vai ver o quê? E agora? Né? Diante desse plano todo de Deus. Né? O que a gente tem que fazer, como é que é os detalhes, como é que é a vida prática. Aí Paulo já começa aqui explicando da unidade da fé. Ele já está falando que não tem mais divisões e que as pessoas, os cristãos, eles têm uma unidade em Cristo. Somos um corpo de Cristo. Aqui nós não estamos falando de igreja. Nós estamos falando da igreja que é o corpo de Cristo. Né? São todos os cristãos. Né? E ele fala dessa unidade. E ele fala também do fundamento dessa unidade. Fundamento é Jesus. Ele fala sobre isso. Nessa unidade. E aí, ele começa a falar sobre o ministério e o serviço dos santos. Aqui começa a parte prática. Sobre o nosso chamado, sobre os nossos ministérios, sobre os nossos serviços, sobre o que Deus nos deu para que a gente possa exercitar e construir a nossa vida naquele alicerce, naquela pedra angular que ele chama de Jesus. A gente vai construir essa vida como? Em santidade. Então, ele começa a falar do nosso chamado e também do jeito que a gente deve andar. Então, ele fala aqui no capítulo 4 sobre santidade. E que essa vida nova, essa vida santa em Cristo, ela é oposta à dissolução, ela é oposta a uma vida onde você não tem disciplina, onde você não tem respeito por padrões morais, onde você tem uma vida de luxúria, uma vida desenfreada. Então, ele fala que uma coisa é oposta à outra. E aí ele começa, então, a nos exortar à santidade, que é o último bloquinho do capítulo 4. E aí ele começa a falar o que é andar em santidade, né? Então, ele fala várias coisas, nos ensina várias coisas. Como devemos andar em santidade. Então, é muito rica essa carta em prática, em ensinamento. Ele vai listando o que a gente deve fazer, o que é certo, o que é errado. E a gente veio vendo esses detalhes. E aí, no último versículo do capítulo 4, ele fala: sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, como Deus em Cristo vos perdoou. E aí nós entramos no capítulo 5, que é esse que a gente começou a ler. Ele já começa no capítulo 5, então, falando o quê? Sejam imitadores de Deus. Mas quando ele fala imitadores de Deus, ele não quer dizer nos atributos, né? Ele quer dizer na atitude. A gente já comentou isso. O que ele quer dizer? Ele quer que a gente, imitando Deus, a gente ame, a gente perdoe. E a gente ande em santidade. Não é que a gente quer ser poderoso, quer ser
quer ser soberano, né? Os atributos de Deus são de Deus. Mas a atitude de Deus, de nos amar, de nos perdoar, tanto que, olha o sacrifício, aí ele fala no versículo 2, Cristo nos amou, ele se entregou a nós, ele morreu por nosso pecado. E esse foi um sacrifício por amor. Então nós aprendemos que amar também é sacrificar, mas em aroma suave, mas algo que é agradável a Deus. Então a gente já entendeu isso, ele já começou falando como que a gente deve andar, imitando a Deus. E aí, aqui a gente vai ler o bloco onde ele começa a falar do fruto da luz e do o fruto das trevas também, né? Então, é aqui que a gente começou a ler, eu vou ler de novo. A gente comentou o primeiro e o segundo versículo desse bloco e a gente vai continuar falando hoje também. Bom, antes de eu ler aqui, alguém quer falar alguma coisa? Porque aí a gente já lê e já dá sequência. Bom, ninguém levantou a mão, então eu vou ler aqui. Do versículo 3 até o 21. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices de obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, elas se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz a Escritura: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bom, começando aqui, a gente já falou sobre a impudicícia, né? Todo esse jeito ruim de viver, essa impureza, né? A gente não se deve nem ficar nomeando, não deve ficar nem falando sobre isso, não devemos nem ficar esticando esses chicletes, né? Que a gente já comentou no domingo passado. E aí, e nem palavra torpe, né? A gente não deve ficar conversando ou falando, né? Entrando em conversas assim com linguajar que não é adequado, sabe? Não vamos esticar esse chiclete. Essas coisas, tá aqui, ó, são inconvenientes. Inconveniente para quem quer ter uma vida em santidade, né? Então, ao contrário, ações de graça. Então, a gente tem que estar sempre dando graça, a gente tem que estar sempre falando de amor, a gente tem que estar sempre falando de Jesus, não ficar puxando esse chiclete com essas coisas torpes. E aí no versículo 5, que tem uma coisa importante aqui no versículo 5, ele fala assim, ó, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, né, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está falando as coisas ruins que não são compatíveis com o reino, né? Então, incontinente, o que é incontinente? Incontinente é aquele desenfreado, aquele que não consegue controlar o que você fala, o que você faz, né? Então, impureza, né?
avarento. Então, incontinente é igual quando a gente fala assim, ó, a pessoa está com uma incontinência urinária, ela não consegue controlar a vontade, né? Então, esse é um incontinente que a gente está falando aqui, são as pessoas que não conseguem ter domínio próprio. E nós vamos ver mais para frente, quando a gente vai falar de enchei-vos do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, quem se enche do Espírito, tem também o controle, tem controle próprio. Um dos frutos do Espírito, a gente viu que era controle próprio, né? Então, esses incontinentes, e também ele fala de idólatra, que também não devemos ser idólatras. O pastor Vani levantou a mão. Só uma coisinha que eu acho que é muito importante, que às vezes as pessoas confundem quando fala assim que você... Como é que foi explicar? Veio a palavra aqui, mas fugiu a palavra. A pessoa acha que para ser uma pessoa legal, para ser um cristão legal, para ser um crente legal, ela tem que participar dessas conversas, ela tem que falar palavrão, ela tem que participar de piadinhas, ela tem... Não, porque esse crente, não, ele é legal, ele é mó barato, o cara é gente boa. E então ele acha que para ele trazer a outra pessoa, para ele se tornar uma pessoa legal, um crente legal, ele tem que participar de tudo. Ele tem que participar das conversas erradas, ele tem que falar palavrão, ele tem que contar piada inconvenientes. E não é isso que a palavra está falando. Você tem que se apartar disso daí. Você tem que ser a diferença. Você tem que ser legal, sim. Você não pode ser aquele crente chato. Mas isso não quer dizer que você tenha que participar e concordar, ser conivente com palavras erradas, com piadinhas erradas, piadinhas infames, com palavrões, com coisas erradas. Não. Você ser um crente legal quer dizer assim, que você vai estar ali no meio, mas você vai ser a diferença, você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, não concordando com aquilo que elas falam. Não é isso. Você não tem que concordar com aquilo. A pessoa fala, não, peraí, isso aí que você está falando está errado, isso aí que você está falando não está certo. Olha, se você vê que o assunto não vai mudar, então você levanta e sai. Você não precisa ser aquele cara que fica, não, porque isso está... Não. Se simplesmente a sua presença não está trazendo a diferença, você não tem que brigar com aquelas pessoas, você não tem que se indispor com aquelas pessoas. Você tentou, falou, olha, gente, vamos mudar o assunto, olha, isso não é legal, tal. Você tentou, você viu que não deu certo, que vão continuar nesse assunto, você levanta, sai quietinho, vai para o seu canto, vai com as pessoas que vão fazer a diferença, que querem que você faça a diferença na vida delas. Porque nem sempre a gente vai conseguir realmente ser a luz ali, porque muitas pessoas, às vezes é tanta escuridão na vida da pessoa, é tanta coisa que você não consegue trazer a luz ali naquele momento. Então, não adianta você querer, na martelada, na imposição, colocar aquilo. Então, você se retira e vai orar. Ora ali, mas eu não vou pôr de joelho ali naquele local. Não é isso que eu estou falando. Você se retira, senta ali no seu cantinho, ora ali, fala com Deus. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas. Eu repreendo essas falas, eu repreendo essas piadas, entendeu, gente? Então, ser a luz, exatamente isso que o Marcelo está falando, é você saber a hora certa de falar, a hora certa de se calar e orar, e não se envolver nessas conversinhas só para ser o cara legal ali no momento. Não, perfeito. E aí, antes de passar para você, Edgar, só dando um exemplo aqui, outro dia eu estava numa reunião de amigos, né, e escapou um palavrão, e aí ele falou, desculpa, Marcelino, sabe, assim, como quem diz, pô, ele está prestando atenção, né? Ele está vendo como é que é a vida de um cristão. E eu achei isso interessante, ele se importar com isso e, opa, deixa eu me comportar direito, né? Então, muitas vezes, e se eu tivesse lá participando junto com eles, igual eles, talvez eles não iam prestar atenção nesse tipo de coisa, né? É interessante a gente se comportar corretamente diante dessas pessoas, né? Edgar, você levantou a mão? A gente tem aí um fato que a gente pode até usar uma analogia, talvez, para ambiente, né? Às vezes você chega num ambiente que, vamos dizer assim, tentar exemplificar isso que o Vani está comentando, e talvez ser luz, mas
às vezes, a possibilidade de você ser luz num ambiente muito grande, onde, imagine que você tem uma vela num ambiente gigante. Opa, num ambiente gigante e que muito escuro, né? E aí você tem lá uma vela, você consegue iluminar pouquinho, mas aí você vai e acende a vela do outro, já ilumina um pouco mais. Aquele outro acende a vela do outro e do outro. Daqui a pouco você tem aquele ambiente, né, iluminado. Então talvez você tenha que ser esse propagador, esse que leva a luz para um, que esse um vai gerar outro, que vai gerar outro, e daqui a pouco todos vão estar iluminados ali. Então, às vezes, você tem que trabalhar sabe, no individual, nessa conversa de, olha, vocês estão entrando nessa de conversar sobre isso com um, e esse outro já fala com o outro, e daqui a pouco você tem né, um ambiente melhor, um ambiente iluminado, né? Então, às vezes, você quer resolver tudo e não dá, né? Não é propício a isso, né? O grupo é maior do que você, né? Então você tem que trabalhar no individual ali. Então, às vezes, uma casa onde tudo está em trevas ali, na sua casa, vamos dizer assim, você vai iluminando um, ilumina outro no outro dia, conversa com outro, daqui a pouco você já consegue ali, né? E isso vai se tornando ali, vai se propagando, né? Então, seja o caso mesmo disso. E hoje a gente tem os efeitos da internet, né? Que propagam muito mais coisas ruins, né? Facilmente do que coisas boas, né? Coisas boas não dão ibope, né? Você fala uma coisa muito boa na internet, aquilo cai num buraco, mas fala uma coisa de alguém muito pesada ou muito difícil, se propaga, né? Uma coisa errada, né? Então as pessoas querem ver coisas às vezes erradas, coisas, né, violentas e não coisas tranquilas, simples, boas, né? Isso não dá ibope, né, na internet. Então a gente precisa tomar muito cuidado, o que a gente está buscando, né? O que esse like seu aí está dando para, né, de ibope para outro, né? Então isso é tomar muito cuidado, né? O cristão compete, né, a ele zelar por isso, né? Pela imagem do cristianismo, o que não está acontecendo, né, de modo geral, né? As pessoas não estão cuidando muito desse evangelho, e estão divulgando de uma forma jocosa, uma brincadeira. Isso se espalha, né, de uma forma errada, né? As pessoas começam a achar que algumas igrejas são isso, que alguns pastores são aquilo, e que as pessoas que frequentam lá são outra coisa. E aí isso complica, né? Amém. Exatamente. E pastor quer falar? Amém. Eu estava observando aqui e ser luz a todo o local. Quando você se converte, não é fácil ser luz imediatamente, porque você tem que pagar um preço. Por exemplo, quando eu me converti, eu era uma pessoa totalmente ímpia. E o prazer meu era falar palavrões, falar sobre coisas que não deviam, né? Participar das rodas, mau prazer. Aquela roda que todo mundo dá risada, você era a pessoa ali. Olha, chama ele lá, vou conversar com ele e dar risada. Conta essas piadas, né? E, de repente, você tem um encontro com Jesus. Aí, você que era trevas, agora você é luz. É o preço que nós temos que pagar. Eu paguei um preço assim. Eu, quando me converti, foi isso. Eu era tudo de errado eu fazia e a alegria deles é eu estava com eles, estivesse com eles, né, no jogo, em todas as partes. Porque sabia que alguma coisa engraçada ia sair. De repente eu me converti. E agora? Aí a posição que nós temos que tomar realmente. A luz acendeu e a luz não pode apagar. E aí eu conversei o quê? Ele chegava, eles continuavam falando palavrões, aquelas piadas, e você, tal, tal, tal. Simplesmente falava assim, ó, eu tive uma experiência com Deus, a minha vida mudou, só isso, não falava mais nada. Não censurava eles, falava, a minha vida mudou. Até que chegou um momento que eles viram que realmente a minha vida mudou. E uma das coisas, porque eu participava de várias coisas com ele, de repente, na hora do almoço, eu não participava mais. Eu saí da roda dos escarnecedores, eu ficava dentro do vestiário lendo a Bíblia. E eles perceberam isso, a tal ponto que depois, ao decorrer do tempo,
eles estavam falando, mas lembro que fosse hoje, lá na RCA Vitor, estavam falando certas coisas que eu sempre havia participado. Quando eu cheguei, eles pararam de falar. A luz chegou, e a luz foi mais forte do que as trevas. Sem eu falar nada, ele falou assim, oh, chegou aí agora o Vanderlei, pessoal, vamos mudar de assunto. Olha o respeito. Mas por que o respeito? Porque a luz estava comigo. E não é fácil você ouvir e colocar em prática. Que nem nós estamos ouvindo a Bíblia aqui. Falado, ouvir é bom, mas melhor é colocar em prática. E nunca esquecendo, aonde você chega, você já está chegando à luz. Se tiver trevas, a luz é sobre as trevas. E graças a Deus, eles, depois, no decorrer do tempo, eu lembro que a Dilson era uma pessoa muito... Eu gostava dele, mas ele era daquele jeito, do meu jeito anterior. Aí ele, conversando comigo, veio pedir conselho para mim. Olha só o que Deus faz, né? Então, realmente, nós temos que tomar cuidado. Você é luz, quando você chega, tem que brilhar, não pode apagar. Amém? Amém. Amém. E aí, ó, continuando aqui o versículo 6, eu queria chamar a atenção aqui, eu até grifei filhos da desobediência. Ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A gente tem que ficar atento, temos que ficar muito atento com as conversinhas, com as pessoas que são eloquentes e com filosofias aí, com conceitos que às vezes fazem sentido, a gente tem que ficar atento, tem que ficar esperto. E aqui, quando ele fala também sobre a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aqui eu queria chamar a atenção que, assim, quando a gente fala de desobedecer, significa desobedecer algo, né? Então, quando a gente... Uma coisa é, você não conhece a verdade e você está andando errado. Outra coisa é você já conhece e você está andando errado, aí é desobedecer. Quando você teve uma orientação e você não vai, aí isso é uma desobediência. Quer dizer, é pior do que você não está sabendo, né? Então, quando a gente viu, né, Adão e Eva, quando eles desobedeceram, eles sabiam que aquilo lá não podia ser feito. Eles receberam a orientação. Não é que eles não sabiam, não sabiam. Então, quando a gente fala em desobediência, a gente precisa ficar atento, porque muito mais será cobrado de quem já sabe a verdade e não a pratica, do que aquele que nem sabe. Então, a gente precisa ficar atento, sim, a entender claramente qual que é a verdade, para a gente não ficar andando no caminho, né, no caminho errado. Edgar, você levantou a mão? Sim, é rápido, senão você não segue aí. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, essa questão das palavras vãs, né? Que às vezes vêm para enganar, né? Às vezes elas são até bonitas. A gente está vivendo uma época de muitos filósofos, né? Você pode ligar a TV aí, o que mais tem é um filósofo, na internet o que mais tem é um filósofo, né? Que O começa, né? coach. É aquele filósofo que fala bonito, fala de Deus, e de repente fala de Deus de uma forma estranha, né? Essa semana eu estava assistindo aí até gosto de ouvir, mas lógico, a gente vai filtrando tudo isso, né? Mas que a gente consiga ter esse filtro de ouvir uma coisa bonita, falando da filosofia, do que é, o que não é, né? Do pensamento né? Filosófico, mas muito cuidado, porque estão se implantando, está sendo implantado aí dentro da igreja as pregações filosóficas, né? Pregações que são psicoanalíticas, sabe? Que a pessoa chega lá e começa a analisar o ser humano e tal, e daqui a pouquinho não fala nem de Cristo mais, só fala do ser humano, né? Como se ele tivesse se autocriado. Não, Deus criou esse ser humano. Por isso, né, a gente dá glórias a Deus e não aquilo que o ser humano se faz, né? E a gente acaba se perdendo um pouquinho, né, nessas vãs palavras aí, né? Que estão entrando na igreja, forte, né? A pessoa é um pastor, é um pregador, mas fez filosofia, fez teologia não sei o quê, e aí daqui um pouquinho ele já começa a ter as palavras próprias e não mais palavra de Deus, né? E isso é muito fácil de acontecer. A pessoa começa a se valer pelo conhecimento dela e pelas conclusões dela, né? E daqui a pouco a gente já não está mais naquele fio né, que vai a Cristo ali, né?
é muito cuidado. Essas palavras vãs estão penetrando na igreja com muita força. Muita mesmo, que eu tenho acompanhado muito, tenho visto muito isso. E é bonito de ouvir, né? Por incrível que pareça, é bonito, né? Por isso que a gente tem que conhecer bem a palavra, né? Pastor? Ele falou, está comentando sobre o que está entrando na igreja, né? Com palavras vãs, às vezes com sabedoria humana, mas não sabedoria de Deus. É uma grande diferença. E muitas vezes, né, nós damos mais assim valor para quem tem sabedoria humana e não a sabedoria de Deus. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado realmente, como disse o Edgar, naquilo que está entrando na igreja. Eu fico observando o passado como que era e vejo o presente. E se nós não tomarmos cuidado, ao invés de nós irmos para evangelizar o mundo entra da nossa igreja para nos evangelizar. Olha, então nós temos que tomar muito cuidado realmente. A casa do Senhor é uma casa santa, onde o motivo maior é para adoração. E como nós estamos adorando a Deus, né? Como nós estamos. Então, aquilo que o Edgar falou é verdade. Às vezes você valoriza tanto um homem com tanta sabedoria humana e aquela pessoa bem simples que tem uma sabedoria de Deus, nós não valorizamos como devemos valorizar. Não podemos esquecer. A igreja, a casa de Deus, a casa de oração, é para adoração. E quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que olhar tudo o que nós estamos fazendo. Não só fazendo, mas aquilo que nós estamos vestindo. Você pode observar que é muito lindo, né? Você vai numa festa, tem festa que você não pode andar nem entrar de calça jeans, é diferente. E a maior festa nossa, não estou dizendo que não podemos entrar de calça jeans, porque eu vou de calça jeans também, não é isso. Mas pode ver, a festa maior é a nossa festa com Jesus. E às vezes a pessoa vem de qualquer jeito, né? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Em tudo. Em tudo nós temos que fazer algo para agradar a Deus. Aquele modernismo que está entrando na igreja é um perigo. Nós não podemos ser exagerados de um lado ou do outro, mas nós temos que estar analisando aquilo que agrada a Deus. Amém. Bom, e aí do versículo 7 até o versículo 13, Paulo vem falar sobre essa questão das luzes e trevas, que a gente já comentou, o pastor comentou, o Edgar comentou, né? Então, ele fala aqui no 7, não sejais participantes com eles, né? Ele acabou de falar das coisas erradas e que a gente não deve participar disso, porque ou a gente é de um jeito ou é de outro. Então, é incompatível, não dá para você falar que é cristão e continuar naquela vida. Então, Paulo já está explicando aqui, e aí ele dá esse exemplo de que, a partir do 8 para frente, ele fala, antes você era treva, agora é luz. E aí ele fala que uma coisa não tem a ver com a outra. Então ele fala, agora que a gente é luz, então a gente tem que andar como filhos da luz. E aí ele fala dos frutos da luz. Então ele falou dos frutos da treva, e agora ele está falando do fruto da luz, bondade, justiça, verdade, e provando o que é agradável ao Senhor. Então o fruto da luz é agradável ao Senhor. E aí ele fala, então, nas obras infrutíferas das trevas, aí no versículo 11, ele fala assim, não seja cúmplice, não participa. Antes, porém, reprovai-as. Muitas vezes, né, a gente também não se posiciona. Né? Aqui, quando a gente fala reprovai-as, né, muitas vezes é um posicionamento mesmo, né, contrário àquele negócio. Né? Às vezes a gente não fala nada e não se posiciona, simplesmente passa, ou às vezes a gente fala assim, de um jeito correto, não, eu não vou por aqui porque o meu ensinamento, né, o que eu tenho aqui, ele vai por aqui. Eu entendo dessa forma assim, que nem o pastor falou assim, não, agora eu estou em outra, o pastor tá dizendo, agora eu me converti, agora eu estou com Deus, eu estou em outro caminho, né? Então, o pastor está falando para os amigos que ele não é mais daquele jeito, ele está se posicionando de outra forma. Então, quando ele fala assim, reprovai-as, a gente tem que entender dessa forma também. Muitas vezes a gente se posiciona, né? Eu estou lá no meu trabalho e eles estão fazendo uma coisa que não é, né, não é certo. Muitas vezes eu falo, eu não vou acompanhar vocês. Mas por quê? Porque eu não acho certo que a gente faça esse tipo de coisa, tá
está indo contra um conceito, um valor, e aí eu acabei me posicionando, e às vezes, muitas vezes as pessoas, é verdade, né? Melhor a gente encarar mesmo aqui o problema, a verdade, e não tentar escapar por meios ruins, né? Então, aqui do 7 até o 12, ele fala, então, veja bem, as trevas e a luz são incompatíveis. Então, não participe lá, participe aqui, faça o que é agradável ao Senhor. E ele fala, é bondade, justiça, é verdade. E quando ele fala, não participe, não seja cúmplice, ele fala assim, mas também reprovai-as. Se posiciona, diga também, muitas vezes a gente tem que saber a hora também, claro, de falar que aquilo não é certo, de colocar um posicionamento. E às vezes não é nem falar, hein, gente? É simplesmente um ato, é simplesmente um comportamento. Muitas vezes o nosso comportamento, ele já diz tudo, né? Muitas vezes o comportamento já diz que você é contrário àquele tipo de atitude, né? Então, isso também é uma forma da gente se posicionar perante a sociedade, né? Edgar, Marcelino, quando você fala de cúmplices ali nas obras infrutíferas, né, das trevas, você pode colocar isso como coautor, conivente, né? Você é coautor daquilo que está acontecendo. Se você está num ambiente onde as pessoas estão ridicularizando o cristão, ridicularizando as palavras de Deus ou as coisas, os bons costumes, você está sendo um coautor daquilo, você está sendo conivente com aquilo, quer dizer, você quer estar participando daquilo, mesmo que só no ambiente. Simplesmente ali, abstendo-se de comentar, mas você está naquele ambiente. E você participa por estar ali. Tem ambiente que você não deve estar, não deve participar, não deve, você sai de lá, né? Sai desse ambiente. Se você não consegue ali naquele momento, né, reverter a situação, se abstenha daquilo, sai, porque senão você vai ser conivente daquilo. Se sair alguma coisa muito violenta, você vai também ter que responder sobre aquilo, porque você tá sendo um coautor daquilo, né? Então é muito perigoso, né? Então sai da cena, né? Não pode resolver ali, sai, depois você tenta resolver individualmente, né? Mas tem muito cuidado, né? Não é, eu estou aqui, não falo nada, tá? Mas você está participando, né? Se for um assalto, você está junto, não, mas eu estava só junto, eu não estava assaltando, peraí. Não, como assim? Você está junto com os assaltantes, no ambiente do assalto, mas você não está assaltando? Não. Só dei carona. Não, eu estou só dando carona para os bandidos para eles irem lá assaltar, mas eu não estou assaltando. Peraí, né? Então você vai ser preso tanto quanto os outros, né? Eu ia citar um exemplo aí que teve há pouco tempo, eu estou só pichando alguma coisa, mas tudo bem. Sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem sim. Você está ali naquele ambiente onde você participou de uma coisa mínima, mas participou. Você está, né, você tem conivente participando sim, né? Então, muito cuidado quando você fala, não, eu não estou falando nada, eu não estou... Não, você está no mesmo ambiente, você está sendo, né, participante daquilo, sim, né? É isso mesmo. Então, e aí no versículo 13, né, para frente aqui, tem umas coisas aqui interessantes para a gente falar sobre essa questão da luz, que ele fala assim, ó, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, né? Bom, assim, reprovado pela luz porque a luz ela ilumina, ela deixa claro, ela vem à tona. Então vamos supor, uma mentira. Enquanto ela está lá nas trevas, ela está oculta, ela está lá escondida. Então, quando ela vai ser revelada, porque aí veio a luz, a revelação, a luz, ela vai ser conhecida. Não tem como estar na luz e não ser iluminado. É essa a questão. Então, não dá. Se é uma coisa ruim, não tem como você ir para a luz e as pessoas não saberem. Senão você não está na luz, você está nas trevas. Ele deixa aqui muito claro que as coisas são manifestas, né? Elas estão na luz, elas são manifestas. E aí, quando ele fala assim, ó, ele cita as escrituras, né? Paulo sempre cita as escrituras. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando ele fala assim, ele levanta entre os mortos e Cristo te iluminará,
ele está falando, a gente também, Paulo está falando muito sobre que a gente era morto no nosso pecado, na nossa vida, né? E Cristo trouxe a luz, né? Aí ele aproveitou e trouxe essa menção do Antigo Testamento, dizendo assim que Cristo é a luz, Cristo vai iluminar. Então, a gente, você que está dormindo aí, você que está aí, né, nessa vida aí entre os mortos, acorda, levanta, porque Cristo é uma nova vida, Cristo é uma luz. Então, essa vida em Cristo vai fazer com que você seja iluminado. Você não está mais nas trevas, você não está mais na morte, você não está mais morto no seu pecado. Pode vir para a luz, pode vir para Cristo, pode vir. E aí, então, no 15, ele resume. Então, como a gente tem que andar? Prudentemente, não como nécios, e sim como sábios. Não como nécios. A gente não pode andar sim, sem querer saber das coisas, como se nada tivesse acontecendo. Não, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que saber andar como sábio. E o que é viver com sabedoria? A sabedoria que vem do alto. E o sábio, ele sabe ter entendimento, buscar. O sábio vai buscar a verdade para poder andar nela. Não simplesmente tô andando. Não. Tenho que buscar, eu tenho que entender o que é o caminho certo. Tenho que buscar qual que é a verdadeira palavra, qual que é a verdade, para que eu possa andar nela, para que eu possa ser luz, para que eu possa ser iluminado. Então, Paulo resume aqui no versículo 15 isso. Então, a forma que você andar não é de qualquer jeito, não é como um nécio, como um desavisado, não. Você tem que andar como um sábio. Procurar entendimento, procurar conhecimento, procurar sabedoria e orar para Deus, para que Deus te dê a sabedoria que vem do alto, como Paulo já ensinou e já orou lá no começo da carta, né? A Elzinha ia fazer uma observação? Sim, eu queria fazer uma pergunta, eu até coloquei aí no chat, né? Mas talvez não dê tempo de responder, mas assim, eu tenho lido bastante a Bíblia. E a gente, lá no Velho Testamento, fala muito de guardar o sábado, guardar o sábado. Tinha o sacrifício, né, que o Senhor orientava, que você tinha que oferecer um carneiro, um bode, uma série de coisas, para ser sacrificado, para perdoar os nossos pecados. Com a morte e a ressurreição de Jesus, isso não é mais necessário. Agora, qual é a fundamentação de guardar ou não o sábado? Porque tem igreja ainda hoje que guarda, isso me incomoda bastante não saber. Tá bom, mas realmente não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, né? Porque faltam só uns 5 minutos para acabar, menos que isso, mas a gente pode voltar outra hora. Mas, Elzinha, né, isso daí, mais um conjunto de coisas, a gente até estudou um pouco na carta aos Coríntios, de Paulo, porque Paulo vem explicar isso daí, o que a nova aliança traz, né? E o que ela é diferente do projeto antes da vinda de Cristo, né? Como é que o projeto de Deus, quando ele criou um povo para se manifestar nesse povo, para orientar esse povo, como é que ele atuava lá e como que essa nova aliança agora ela vem mudar alguns rituais que já não eram mais necessários. E alguns a gente precisa entender também, como é a questão do sábado. O próprio Jesus, a gente estudou lá atrás, o próprio Jesus falou um pouco sobre isso, né? Sobre você não pode curar. Ele até curou alguém no sábado para trazer esse conceito para nós. Mas é que não vai dar tempo agora. Mas depois eu posso te explicar Mateus assim, 12. detalhes, tá? Mateus Não 12. só isso. Hã? Mateus 12. Falta 3 Não, minutos aqui. não, digo assim, Mas aí eu vou... Mateus 12, Elzinha, Mateus 12. Tá, isso. A gente pode te explicar isso sim, depois com calma, tá, Elzinho? E agora eu vou passar a palavra para o pastor, porque só falta 3 minutos, né? E pode cair aqui a nossa conexão. E a gente não vai fazer a oração final. Amém. Estava observando aqui que nós somos a luz do mundo, né? E
E quem fala, eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, e nós somos seguidores da luz do mundo. E às vezes, não é porque às vezes nós temos Jesus como a luz do mundo, como nós também às vezes nós erramos. E qual a diferença se você tem a luz e você não tem a luz? Qual a diferença? Os dois erram, aquele que tem a luz e aquele que não tem. Só que aquele que tem a luz do mundo, que é Jesus Cristo, a luz revela o seu erro e você se arrepende. Quem está em trevas não vê a luz, não vê os seus erros, acha que os seus erros são justificáveis. Então, essa é a grande diferença entre a luz e as trevas. A luz pode até errar. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Eu estou seguindo a luz, eu posso errar. Mas a luz, que é Cristo, vai mostrar para mim, olha, você errou nisso aqui, ó, e você se arrepende. Né? E quem está em trevas nunca vai ver os seus erros, porque está em trevas. Amém? Louvado seja Deus. De semana que vem a gente conversa também com é importante, né? A pergunta, não só da Elza, mas se alguém tiver outra pergunta também, pode fazer para depois ser respondida, né? E a escola dominical também é para tirar dúvida. Pai amado, obrigado, Deus, pela escola bíblica dominical. Pai amado, quero pedir em nome do Senhor Jesus que teu Espírito Santo esteja abençoando, mostrando, revelando, ensinando, Pai amado, Marcelino, Edgar, e todos que participam, Pai. E que nós, Pai amado, possamos sempre ser a luz. E quando nós erramos, Pai, a luz mostra e nós arrependemos. Obrigado por tudo, Pai. Agora, Pai amado, abençoa o culto de hoje à noite. Que seja uma grande bênção. Que haja um mover do teu Espírito Santo sobre o culto de hoje. Eu quero abençoar todos que estão participando e aqueles que vão participar também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. A paz do Senhor fica na bênção. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Boa noite.